Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar de lançamento horizontal, para a gente já analisar uma forma aí de composição de movimento, né, onde a gente tem movimento em duas direções, direção horizontal e direção vertical, e aplicando esses conhecimentos nas expressões que nós conhecemos de movimento. Vamos lá? Então, o lançamento horizontal, ele acontece aí, né, quando um objeto é arremessado. Não tem ângulo de lançamento, né, ele é arremessado de uma determinada altura, então não tem ângulo de lançamento. E nós temos aí como velocidade inicial que ele parte, uma velocidade constante que ele vai manter durante todo o seu movimento horizontal. Ainda que o nome fale que a gente tem um lançamento horizontal, este tipo de movimento, ele é composto por dois movimentos, ele une dois movimentos aí, o movimento horizontal de algo que foi lançado, com o movimento de queda livre na vertical, né, porque algo que foi lançado de uma determinada altura também vai cair aí em queda livre. Então, a gente vai ver a composição deste movimento nessas duas partes, na sua parte horizontal e na sua parte vertical. Quando a gente olha, então, né, algo que foi lançado aí de uma determinada altura, nós temos aqui, então, a possibilidade dele ter um movimento aqui na horizontal e um movimento aqui na vertical. E aí, a gente tem, então, o que nós chamamos de lançamento horizontal. Nós vamos analisar aí a composição desse movimento em relação às duas partes do movimento, né? Como é que é o movimento na horizontal e na vertical e as peculiaridades, né, de cada uma dessas partes do movimento. Quando a gente pensa aí, né, no movimento horizontal, ele é um movimento que é uniforme. Então, se a gente pensar aí, né, que ele partiu com uma velocidade inicial e essa velocidade vai se manter constante na horizontal, nós temos um movimento uniforme. Então, a função do espaço aqui para este movimento, para esta parte do movimento que a gente vai falar que está no eixo X, né, na parte horizontal, nós vamos utilizar, então, a equação horária lá do movimento retilíneo uniforme, que é o sorvete. A gente vai considerar que esse objeto parte de uma origem, então, seu espaço inicial é zero. Então, o deslocamento dele em x é igual à sua velocidade inicial vezes o tempo que ele tem aí, né, de movimento. Na vertical, nós temos um movimento de queda livre, e na queda livre tem a ação da gravidade. Então, nós teremos aqui um movimento que vai ser uniformemente acelerado por conta da presença da aceleração da gravidade. Também está partindo da origem, então é um ponto, o espaço inicial é zero, só que agora a gente vai usar o sorvetão por ser movimento uniformemente variado. Espaço inicial é zero, a velocidade inicial aqui para a queda livre é zero, né? Ela parte aqui do repouso, né? Então, aqui também vai ser zero. Então, nós vamos ter como componente vertical, a componente em y aqui, igual a gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2, que foi a parte aí da equação do sorvetão que restou após a nossa análise desse tipo de movimento de queda livre. Então, para o deslocamento, como nós temos movimento uniforme na horizontal, a gente utiliza sorvete. Como a gente tem movimento uniformemente acelerado na vertical, porque é uma queda livre, a gente usa o sorvetão e apresenta aí para essas duas fórmulas, né, as grandezas para este tipo de movimento. Então, espaço inicial vai ser sempre zero para os dois movimentos, velocidade inicial para o movimento horizontal é constante e para o movimento vertical, neste caso de queda livre, é zero. Na direção horizontal não tem aceleração, o movimento é uniforme, e na direção vertical, a aceleração vem aí da nossa gravidade, né, por ação da gravidade, então nós temos um movimento uniformemente acelerado. E nós vamos ter aqui a possibilidade de calcular o tempo de voo. O tempo de voo, ele é calculado pela componente vertical. Nós vimos lá, né, que a componente vertical vem lá do sorvetão, é a gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Se eu pensar que esse y é o meu deslocamento na vertical, ele é a nossa altura, né? Então, eu vou trocar aqui por altura, só para a gente ver que esse tempo de queda depende da altura, né? Se a gente passar o 2 multiplicando e a gravidade dividindo, a gente vai chegar nessa relação aqui. E aí, é só tirar a raiz, né? Que chega nesse tempo de voo. Então, o tempo de voo é a raiz de 2 vezes a altura que o nosso objeto foi lançado, dividido pela gravidade.
esse é o tempo de voo aí baseado na parte vertical do movimento aí de lançamento que nós estamos analisando. Se a gente pensar agora na velocidade, nós vamos analisar as equações da velocidade. O nosso movimento horizontal, ele vai ter uma velocidade constante, que vai ser igual à velocidade de lançamento que ele teve aqui. Então, a nossa velocidade aqui ao longo do movimento, ela é igual à velocidade inicial e é constante durante todo o movimento horizontal. A nossa velocidade na vertical, né? A gente vai levar em consideração aí o vovô atleta, porque é um movimento uniformemente variado, né? A gente tá aí sobre a ação da aceleração da gravidade. Eu só vou trocar aqui a aceleração por G, né? E lembrando que, como ele está partindo aqui para cair em queda livre do repouso, a sua velocidade inicial é zero. Então, a velocidade aí vertical, velocidade em y, vai ser a gravidade vezes o tempo. Se a gente quiser encontrar, né, o resultado do vetor velocidade, né, o vetor resultante aí entre essas duas componentes, a componente na horizontal, que a gente chamou de velocidade em x, e a componente na vertical, que a gente chamou de velocidade em y, a gente tem dois vetores aí que são perpendiculares e a gente pode encontrar o vetor resultante, né? A partir aí da regra do paralelogramo. E como a gente tem um triângulo aqui que vai ser retângulo, dá para encontrar esse vetor velocidade aqui, ou velocidade vetorial neste caso aí, por Pitágoras, né? Então, nosso valor aqui de velocidade resultante, ou o vetor resultante entre as duas componentes da velocidade, a componente horizontal e vertical, pode ser obtido por Pitágoras por conta dessa operação vetorial. Pessoal, e a gente completa a aula de hoje analisando este movimento, né, que é o lançamento horizontal, um tipo de movimento que a gente tem composição na horizontal e na vertical. Compondo todos os nossos vídeos, a gente discutiu aí nessa possibilidade de ter movimentos que são compostos por diferentes tipos de movimento, né, num movimento só. Nós vimos o barco e a correnteza e já introduzimos a cinemática angular para a gente estudar posteriormente os movimentos de rolamento ou rotação. Os conceitos de lançamento horizontal estão nas páginas 89 a 94 e eu vou deixar alguns exercícios para a gente treinar. São os exercícios 6 e 7 da página 95 e os exercícios 2, 3 e 5 da página 97. Façam com muito carinho e atenção e a gente corrige na próxima aula. Bons estudos, até a próxima e eu vou fazer um lançamento horizontal de muito amor e carinho para todos vocês. Tô morrendo de saudade. Um beijo e fiquem com Deus.